A bala que rasgou o lado de Lorenzo Moretti não o matou, limpa-lhe a garganta. Mas a mulher que a cavou para fora pode ser apenas a sua ruína. Era uma terça-feira chuvosa em Chicago, o tipo de noite que lava a evidência, mas não os pecados. Ela pensou que estava apenas salvando um estranho em uma clínica de beco. Limpa a garganta. Ela pensou que podia lavar o sangue das suas mãos e esquecer os seus olhos frios cinza-aço. Ela estava errada porque no submundo nenhuma boa ação fica impune. 12 horas depois que ela salvou a vida dele, o homem mais perigoso da cidade acordou, olhou para o seu lado enfaixado e deu aos seus homens uma ordem arrepiante. Tragam-me aquela mulher. Limpa a garganta. E ele não quis dizer para um check-up. O letreiro de neon acima da clínica tremeluzia com um zumbido moribundo. O urgente queimou, deixando apenas cuidado. Era uma piada cruel, Mia Catherine pensou, olhando para a chuva implacável de Chicago. Ninguém deste lado da Dan Ryan Expressway se importava com muita coisa, especialmente não às 2 horas da manhã. Mia esfregou as suas têmporas, o cheiro de antisséptico e café velho agarrando-se aos seus scrubs. Ela tinha 27, uma residente no Rush University Medical Center de dia e uma médica fantasma nesta clínica fora dos livros de noite. Era a única maneira de pagar as dívidas paralisantes de jogo que o seu pai tinha deixado para trás antes de desaparecer no éter. Ela estava apenas trancando o armário de suprimentos quando a porta da frente não apenas abriu, ela se estilhaçou. O carrilhão foi abafado pelo pesado estrondo de madeira contra a parede. Mia virou-se a sua mão, instintivamente alcançando o bisturi na bandeja de metal. 3 homens irromperam. Eles estavam encharcados, trazendo a tempestade para dentro com eles. Eles vestiam fatos caros arruinados por lama e sangue. Os 2 nos flancos eram enormes, segurando pistolas Sig Sauer com uma familiaridade casual que a aterrorizava mais do que se eles as estivessem agitando. Mas foi o homem no meio que comandava a sala. Ele estava sendo meio carregado, meio arrastado. O seu rosto estava pálido, a sua mandíbula fixada em uma linha de controlo excruciante. Mesmo curvado, ele era imponente, de ombros largos com o cabelo corvo colado à sua testa pela chuva. Estamos fechados. A voz de Mia tremeu, mas ela manteve a sua posição. Não esta noite. Um dos guardas, um homem com uma cicatriz atravessando a sua sobrancelha, rosnou. Ele chutou a porta para fechar e a trancou. Conserte-o agora. Não posso. Não tenho equipamento para... Você tem mãos, não tem? O homem ferido falou pela primeira vez. A sua voz era um arranhar baixo como cascalho moendo em veludo. Ele olhou para cima e Mia sentiu o ar deixar os seus pulmões. Os seus olhos eram da cor de metal de arma, frios e inteligentes, apesar do choque a instalar-se. Eles o arrastaram para a única mesa de exame. Ele gemeu enquanto eles o deitavam, a sua mão agarrando uma camisa social encharcada de carmesim. Mia aproximou-se lentamente. Preciso ver a ferida. O homem acenou para o seu guarda, que recuou. Com dedos trêmulos, Mia desabotoou a camisa arruinada. Por baixo das camadas de seda e músculo, um buraco irregular logo acima do seu osso do quadril estava jorrando sangue. Tiro, ela sussurrou. Não há ferida de saída. A bala ainda está dentro. Tire-a, o homem disse. Ele olhou para o teto, a sua respiração superficial. Não posso dar-lhe anestesia, Mia disse, o seu pânico a subir. Tenho lidocaína para pontos, mas isso não vai parar a dor de cavar na sua cavidade abdominal. Você vai entrar em choque. Você precisa de um hospital. Você precisa do Northwestern ou de nenhum hospital. O homem estalou a sua mão, atirando-se para agarrar o seu pulso. O seu aperto era de ferro. Sem polícias. Você faz isso aqui? Você faz isso agora? Ou o meu amigo Luca coloca uma bala em você para igualar a minha? Mia olhou para Luca, o homem cicatrizado. Ele não piscou. Ele apenas levantou o silenciador ligeiramente.
Ela engoliu em seco o seu instinto de sobrevivência sobrepondo-se ao seu medo. Ok, ok, arranje-lhe uísque se tiver. Qualquer coisa. Apenas corte, doutora. O homem grunhiu. Pelos próximos 40 minutos, a clínica tornou-se um açougue. Mia Catherine, que tinha se formado no topo da sua turma, encontrou-se a realizar uma cirurgia com iluminação mínima e um homem segurando uma arma na sua cabeça. O homem na mesa, Lorenzo, ela ouviu os guardas sussurrarem, era inumano. Limpa da garganta. Quando ela pinçou o vaso, ele sibilou quando as suas fórceps rasparam contra a sua costela para encontrar a bala. Ele arqueou as suas costas e soltou um rugido gutural, mas ele nunca lhe pediu para parar. Ele nunca desmaiou. Quase lá, ela murmurou, suor picando os seus olhos. Não se mexa. Ela sentiu o metal da bala. Com um giro preciso, ela a puxou para fora. O tilintar do chumbo caindo na bandeja de metal foi o som mais alto na sala. Está fora, ela respirou. Preciso suturar. Lorenzo virou a sua cabeça. O seu rosto estava escorregadio de suor. Os seus olhos turvos, mas ele focou nela. Ele realmente olhou para ela. Ele absorveu a madeixa de cabelo castanho solta caindo da sua touca, o sangue nas suas luvas, as mãos firmes que não tinham tremido uma vez. O metal tocou a sua carne. Qual é o seu nome? Ele sussurrou. Importa. Mia respondeu, suturando-o com movimentos rápidos e eficientes. Se você viver, você vai me esquecer. Se você morrer, eu estou morta de qualquer maneira. Um fantasma de um sorriso tocou os seus lábios pálidos. Garota esperta. Ela terminou o curativo e recuou, tirando as suas luvas. Ele precisa de antibióticos, descanso, fluidos. Se ele se mover muito, os pontos vão rasgar e ele vai sangrar internamente. Luca deu um passo à frente, verificando o curativo. Ele acenou para o outro guarda. Vamos embora. Espere, Lorenzo grunhiu. Ele tentou sentar-se, estremecendo. Ele alcançou o seu bolso do casaco, que tinha sido jogado em uma cadeira, e puxou um maço grosso de notas de $100. Estava molhado de chuva e sangue. Ele o jogou no balcão. Pelo seu silêncio, Lorenzo disse. Não quero o seu dinheiro, Mia disse, recuando contra os armários. Os olhos de Lorenzo se estreitaram. Todo mundo quer dinheiro, cara. Pegue. Compra muito perdão. Os guardas o içaram. A dor devia ser cegante, mas Lorenzo Moretti saiu daquela clínica pelos seus próprios pés. Antes que ele passasse o limiar, ele parou e olhou para ela uma última vez. A intensidade do seu olhar parecia um toque físico. Ele não disse obrigado. Ele apenas memorizou o rosto dela. Então a porta bateu e Mia estava sozinha. Ela escorregou pelo armário até o chão e, finalmente, depois de se aguentar por 1 hora, ela começou a gritar. A luz do sol atingindo a cobertura do St. Regis Chicago era ofensiva. Era demasiado brilhante, demasiado alegre para um homem que se sentia como se tivesse sido chutado por um cavalo. Lorenzo Enzo Moretti jazia em uma cama king size que custava mais do que as casas da maioria das pessoas. O seu lado estava em chamas. Cada respiração era uma negociação com a dor. Limpa-lhe a garganta. Mateu, ele rouquejou. Mel, o seu conselheiro e amigo mais velho, saiu das sombras do quarto. Ele estava vestido impecavelmente em um fato azul marinho segurando um tablet. Você está acordado, Mateu disse, a sua voz plana. Eu estava a começar a pensar que a veterinária do lado sul o tinha matado. Ela não era uma veterinária, Enzo grunhiu, mudando o seu peso. Ajude-me a levantar. Enzo, você perdeu uma pinta de sangue. Fique deitado. Ajude-me a levantar. Mateu suspirou, mas obedeceu, apoiando Enzo enquanto ele se sentava contra a cabeceira de veludo. Enzo olhou para o curativo. Era trabalho profissional, linhas limpas, nós apertados. Ela tinha mãos como as de um pianista e nervos de aço. Ele fechou os olhos e a imagem dela piscou na sua mente. Não o sangue, não a arma, mas os olhos dela. Eles eram avelã,
salpicados de ouro, arregalados de terror, mas ferozes com determinação. Ela não tinha implorado. Ela não tinha chorado até que ela pensou que ele não podia vê-la. Os russos? Enzo perguntou, mudando para negócios. Resolvido? Mateu disse. Nós encontramos o vazamento na organização. Foi pesado, mas precisamos falar sobre a garota. Enzo abriu os seus olhos. E ela? Ela viu o seu rosto, Enzo. Ela viu Luca. Ela sabe que você foi baleado. Isso a torna uma ponta solta. A voz de Mateu estava desprovida de malícia. Era apenas negócio. No mundo deles, testemunhas eram passivos e passivos eram liquidados. Ela salvou a minha vida, Enzo disse calmamente. Ela fez o seu trabalho porque Luca tinha uma arma na sua cabeça. Isso não a torna leal. Mateu tocou no seu tablet. Eu a investiguei. Doutora Mia Catherine, 27, residente do 2º ano na Rush, top da sua turma na U Chicago Med. Mas aqui está o truque. Ela está se afogando em dívidas. Enzo franziu a testa. Empréstimos estudantis, dívidas de jogo. Mateu corrigiu. Herdadas. O pai dela era Marcus Catherine. A sala ficou em silêncio. A pressão do ar parecia cair. A mão de Enzo apertou no lençol da cama. Marcus Catherine, o contador que lavava dinheiro para a máfia irlandesa. Aquele que roubou 3 milhões de nós em 2018 e depois cometeu suicídio. O mesmo. Limpa-se a garganta. Mateu acenou. Mundo pequeno, não é? Ela está pagando os corretores de apostas que o pai dela deu um calote. É por isso que ela trabalha naquela clínica, buraco na parede. Enzo olhou pela janela do chão ao teto para o horizonte de Chicago. A ironia era amarga. A filha do homem que o roubou tinha acabado de salvar a vida dele. A lógica ditava que ele deveria tê-la matado. Ela era uma conexão a uma traição passada, uma testemunha de um crime atual e desesperada por dinheiro, uma candidata perfeita para vendê-lo aos federais ou aos russos. Mas ele não conseguia afastar a sensação dos dedos dela na sua pele. Limpa-la a garganta. Ela tinha dito, não quero o seu dinheiro. A filha de um ladrão que recusou um maço de dinheiro. Ela não pegou o pagamento, Enzo murmurou. O quê? Eu deixei 10 mil no balcão? Ela não tocou. Eu vi que ainda estava lá quando Luca fechou a porta. Mateu pausou. Isso a torna perigosa, Enzo. Alguém que não pode ser comprado é alguém que você não pode controlar. Enzo olhou para o curativo novamente. A dor estava latejando um lembrete da sua mortalidade. Ele precisava de uma médica que ele pudesse possuir. Ele precisava de alguém que soubesse os riscos. E, francamente, ele queria ver se o fogo nos olhos dela era real ou apenas adrenalina. Ele não queria mais apenas o seu silêncio. Ele queria a sua submissão. Ele queria saber por que a filha de um criminoso estava a fazer de santa nos bairros de lata. Não a toques, Enzo comandou. Enzo, seja razoável. Se os russos descobrirem que ela o tratou, eu disse para não a tocar. A voz de Enzo baixou uma oitava, o tom que fazia homens adultos estremecerem. Não a quero morta. Ele virou o seu olhar para Mateu, os seus olhos escuros e predatórios. Ela tem uma dívida, certo? A dívida do pai dela é a dívida dela. Tecnicamente, sim. Pelas leis da rua, Mateu concordou. Então ela pertence a mim, Enzo disse. Um sorriso frio brincou nos seus lábios. Ela tratou a ferida. Agora ela vai garantir a recuperação. O que você está a dizer? Enzo sentou-se mais reto, ignorando a agonia no seu lado. Ele sentiu uma onda de energia que não tinha nada a ver com cura. Era a emoção da caça. Vá buscá-la, Mateu. Agora. Agora. Leve Luca. Vá para o hospital ou para o apartamento dela. Não me importa onde ela está. Enzo olhou para o lugar vazio ao lado dele na cama. Ela pensa que pode me remendar e me mandar embora. Não, ela entrou no parque de jogos do diabo. Ela não vai sair. Ele olhou Mateu nos olhos. Traga-me aquela mulher. As luzes fluorescentes do Rush University Medical Center
zumbiam com uma frequência que parecia estar perfurando diretamente o crânio de Mia Catherine. Tinham-se passado 14 horas desde que ela lavou o sangue de Lorenzo Moretti das suas mãos na pia da clínica dilapidada. 14 horas desde que ela tinha olhado nos olhos de um lobo e vivido para contar a história. Ela estava a funcionar com 2 horas de sono agitado e 4 expressos. As suas mãos, geralmente firmes como uma rocha, tinham um micro tremor que ela escondia enfiando-as fundo nos bolsos do seu casaco branco. Dr. Catherine, está conosco? Mia piscou, voltando à realidade, e disse. Dr. Iris Thorne, o médico assistente, estava a olhar para ela por cima da armação dos seus óculos. Eles estavam a fazer rondas na UTI. Sim, Dr. Thorne, ela conseguiu com a voz apertada. Paciente na cama 4. Pós-operatório dia 2, substituição de válvula. Os sinais vitais estão estáveis, mas a produção de urina está ligeiramente baixa. Fique de olho na creatinina. Thorne grunhiu, passando para a próxima cama. Mia exalou um som áspero que foi engolido pelo bip rítmico dos monitores cardíacos. Ela sentia-se como uma impostora. Para todos aqui, ela era a residente promissora, a trabalhadora árdua. Se eles soubessem que ela tinha passado a sua noite a tirar uma bala de um amanhecer da máfia em uma clínica ilegal de beco, ela perderia a sua licença antes que o sol se pusesse. Ela precisava passar pelo turno. Apenas passar pelo turno, ir para casa, trancar os 3 ferrolhos na porta do seu apartamento e descobrir como desaparecer. Ela fez a sua pausa às 16 horas, procurando refúgio na cafeteria do hospital. Estava lotado, barulhento e cheirava a limpador industrial e massa cozida demais. Ela encontrou uma pequena mesa no canto, tomando um café morno a olhar para o seu telefone. Nenhuma nova mensagem, nenhuma ameaça. Talvez ela realmente tivesse se safado. Este lugar está ocupado? A voz era suave, culta e totalmente fora do lugar em uma cafeteria de hospital. Mia não olhou para cima imediatamente. Há muitas outras mesas, senhor, mas a vista desta é muito melhor. Mia congelou. O café na sua xícara ondulou enquanto a sua mão se contraía. Ela lentamente levantou a sua cabeça. De pé à sua frente, segurando uma garrafa de água com gás, estava o homem do quarto, Mateu. Ele não estava mais vestindo um fato enlameado. Ele estava vestido em um fato de 3 peças de carvão que custava mais do que o seu salário anual. Ele parecia um CEO, um banqueiro ou um político, mas os seus olhos eram os mesmos. Calma, mortal, limpa a garganta. Você, ela sussurrou, o ar deixando os seus pulmões. Mateu sorriu, mas não alcançou os seus olhos. Ele puxou a cadeira de plástico oposta a ela e sentou-se com a graça de um predador a se instalar na grama alta. Dr. Catherine, você é difícil de encontrar. Você não atende números desconhecidos. Estou trabalhando. Ela sibilou, olhando em volta. A cafeteria estava cheia de médicos, enfermeiras, famílias. Certamente ele não tentaria nada aqui. O que você quer? Eu fiz o que você pediu. Ele está vivo. Eu mantive a minha boca fechada. Enzo está agradecido, Mateu disse, desrosqueando a tampa da sua água. A sua febre baixou. Os pontos estão a segurar. Você tem um dom. Não quero agradecimento. Quero ser deixada em paz. Mia fez menção de se levantar, pegando a sua bandeja. Mateu não se moveu para a parar fisicamente. Ele apenas falou, a sua voz baixando um decibel, tornando-se pesada com implicação. Marcus Catherine devia $200.000 à organização antes de morrer. Mas com penalidades de juros e o inconveniente que ele nos causou, a dívida atualmente está em $500 mil. Mia afundou-se de volta na sua cadeira como se as suas cordas tivessem sido cortadas. A bandeja tilintou na mesa. O meu pai está morto. Dívida não morre, Mia. Ela herda, Mateu disse suavemente.
Estávamos contentes em deixá-la roer isso com os seus pagamentos aos tubarões solitários menores que controlamos, mas as circunstâncias mudaram. Eu pago todos os meses, ela disse, a sua voz tremendo. Eu pago quase tudo o que ganho, e pelos nossos cálculos, você estará livre e limpa quando tiver 82 anos. Mateu tomou um gole de água. Enzo é um empresário. Ele não gosta de retornos lentos sobre o investimento. O que você quer? Ela perguntou novamente, lágrimas de frustração picando seus olhos. Mateu verificou o seu relógio, uma peça pesada de platina. Enzo quer vê-la. Estou de turno. Eu falei com o Dr. Thorne, Mateu disse sem esforço. Eu disse-lhe que havia uma emergência familiar. Ele foi muito compreensivo. Você recebeu uma licença de 48 horas com efeito imediato. O sangue de Mia gelou. Eles tinham chegado ao seu chefe. Eles tinham alcançado o santuário da sua vida legítima e o torcido. E se eu disser não? Mateu olhou em volta da movimentada cafeteria. Ele viu o guarda de segurança junto ao registro. Ele viu as enfermeiras a rir na mesa ao lado. Mia, ele disse usando o seu primeiro nome com uma falsa intimidade. Não somos bandidos. Não arrastamos mulheres a gritar para fora de hospitais. Isso é bagunça. Mas considere isto. O seu pai tinha uma irmã em Ohio. Tia Marta. Ela tem uma padaria. Mia agarrou a borda da mesa com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Não se atreva. Então levante-se, Mateu disse, a sua voz endurecendo em aço. Caminhe comigo até a garagem de estacionamento. Entre no carro e podemos discutir o futuro da dívida da sua família. Ela olhou para a saída. Estava a 50 pés de distância. Ela podia correr, ela podia gritar, mas ela sabia profundamente na sua medula que não importaria. Homens como este não iam embora. Eles eram como câncer. Você tinha que os cortar ou morrer tentando. Lentamente, dolorosamente, Mia levantou-se. Ela tirou o seu casaco branco, a sua armadura, e o dobrou sobre o seu braço. Lidere o caminho, ela sussurrou. A viagem para o St. Races foi silenciosa. O interior do Mercedes Maybach preto era à prova de som, cortando os sons caóticos do tráfego de Chicago. Mia sentou-se atrás, observando a cidade borrar-se pelas janelas fumadas. Estava chovendo novamente, faixas cinzentas combinando com o seu humor. Ela tentou perfilar os seus captores. Mateu era o cérebro, o motorista era o músculo, e Enzo era o coração. Um coração escuro, danificado. Quando o carro entrou na garagem subterrânea privada do arranha-céus, o seu estômago torceu. Isto não era um armazém ou uma doca. Este era um dos endereços mais exclusivos da cidade. Para cima, Mateu disse, abrindo a porta dela. Eles pegaram um elevador privado. Não havia botões, apenas um leitor de cartão-chave. A subida foi rápida, os seus ouvidos estalando enquanto eles subiam 60, 70 andares para o céu. Quando as portas se abriram, Mia não estava preparada para o assalto aos seus sentidos. Ela esperava cortinas escuras, fumaça e armas. Em vez disso, ela entrou em uma cobertura espaçosa banhada na luz suave e difusa da tarde chuvosa. Os pisos eram de mármore branco. O mobiliário era de couro italiano moderno, e a parede distante era inteiramente de vidro, oferecendo uma vista panorâmica do Lago Michigan e da água cinzenta agitada. Cheirava a sândalo e dinheiro antigo. Espere aqui, Mateu disse, gesticulando para a área de estar. Mia ficou no centro da sala, agarrando a sua bolsa ao peito. Ela sentia-se pequena, suja nos seus scrubs, uma intrusa em um mundo de riqueza impossível. Você parece diferente sem o sangue no seu rosto. A voz veio da escadaria. Mia girou. Lorenzo Moretti estava descendo as escadas. Ele não estava mais vestindo a camisa ensopada de sangue. Ele vestia calças de pijama de seda preta e um roupão solto desabotoado. O seu peito estava nu, revelando o curativo branco imaculado enrolado no seu torso,
em contraste forte com a sua pele bronzeada e tatuada. Ele, limpa a garganta, moveu-se rigidamente, a sua mão apoiada no corrimão para apoio. Mas a fraqueza apenas o fazia parecer mais perigoso, como um leão ferido que ainda podia arrancar uma garganta. Senhor Moretti, ela disse, a sua voz firme apesar do seu coração a martelar contra as suas costelas. Enzo, ele corrigiu. Ele alcançou o fundo das escadas e caminhou lentamente em direção a ela. Ele parou a 3 pés de distância, perto o suficiente para ela sentir o calor irradiando do seu corpo. Você está tremendo. Estou com raiva, ela mentiu. Há uma diferença. Enzo sorriu presunçosamente, um flash de dentes brancos. A raiva? É apenas medo com espinha dorsal? Eu gosto de espinha dorsal. Limpa-se a garganta. Ele passou por ela até um bar molhado, derramando um copo de líquido âmbar. Ele estremeceu enquanto alcançava a garrafa, um sibilo de dor escapando dos seus lábios. Você não deveria estar andando. Mia limpa a garganta, disse automaticamente. A médica nela sobrepondo-se à refém. Você precisa de repouso na cama. Aquela linha de sutura é frágil. Tenho uma médica agora, Enzo disse, virando-se para encará-la com um copo na mão. Não tenho. Eu o tratei. Esse era o acordo. Eu o deixo. Esqueça-me. Esse era o acordo. Enzo tomou um gole de uísque, os seus olhos perfurando os dela. Esse era o acordo quando eu estava a sangrar em um lixo de clínica. Mas então eu acordei e percebi algo. Ele pousou o copo com um tilintar pesado. Você é a filha de Marcus Catherine. O nome pairou no ar entre eles. Eu não sou o meu pai. Mia disse ferozmente. Eu não roubei o seu dinheiro. Eu não falsifiquei os seus livros. Sou uma médica tentando salvar vidas, não arruiná-las. E ainda assim você está pagando os seus pecados. Enzo disse aproximando-se. Ele a dominava. Mattel me diz que você está se afogando, Mia. Trabalhando em turnos duplos, fazendo bicos em clínicas ilegais, vivendo em um apartamento-estúdio com mofo nas paredes, tudo para pagar a dívida de um fantasma. Estou a gerir. Você está a sobreviver. Há uma diferença. Enzo estendeu a mão. Por um segundo, ela pensou que ele a atingiria. Em vez disso, os seus dedos roçaram uma mecha solta de cabelo atrás da sua orelha. O seu toque era áspero, calejado, mas surpreendentemente gentil. Ela estremeceu, mas não se afastou. Tenho uma proposição, Enzo disse, a sua voz baixando para aquele sussurro rouco que ela se lembrava da cirurgia. Não trabalho para criminosos. Você já o fez ontem à noite. Os olhos de Enzo endureceram. Aqui está a realidade, cara. Os russos sabem que fui atingido. Eles estão à procura da médica que me salvou. Se eles a encontrarem, eles a torturarão para descobrir onde eu estou e então a matarão para enviar uma mensagem. Mia sentiu o sangue escoar do seu rosto. Ela não tinha pensado no outro lado. Você colocou um alvo nas minhas costas, ela o acusou. Eu o fiz e agora estou a oferecer-lhe um escudo. Enzo caminhou até a mesa de centro e pegou uma pasta preta. Ele a jogou para ela. Ela a pegou, abrindo-a com mãos trêmulas. Era um contrato. O que é este emprego? Enzo disse. Médica particular. Você vive aqui. Você viaja comigo. Você cuida das minhas feridas e das feridas dos meus homens. Você garante que eu permaneça saudável o suficiente para governar esta cidade. Mia riu um som seco, histérico. Você quer que eu seja uma médica da máfia? Viver na sua casa? Absolutamente não. Leia a última página. Enzo comandou. Mia virou para trás. Os seus olhos arregalaram-se. Remuneração, quitação total da dívida detida pela herança de Marcus Catherine, mais um estipêndio mensal de $20 mil. Você compra a minha liberdade, ela sussurrou. Eu compro a sua vida, Enzo corrigiu. Por 1 ano. Você pertence a mim. Você não sai desta cobertura sem os meus guardas. Você não faz chamadas sem a minha permissão.
Você é minha até o ano acabar. E se eu recusar, Enzo encostou-se à mesa, cruzando os seus braços. O movimento puxou os seus pontos, mas ele o ignorou. Então você sai por aquela porta. Não a vou impedir. Mas os russos estão a caçar e os tubarões solitários que você atualmente paga. Eu também sou dono da dívida deles agora. Posso cobrá-la amanhã. Você estará na prisão pela fraude do seu pai ou em uma vala por cortesia dos russos dentro de uma semana. Não era uma escolha. Era uma execução disfarçada de oferta. Mia olhou em volta da gaiola dourada. Ela olhou para o homem que segurava as chaves. Ele era bonito e aterrorizante, um monstro que lhe oferecia a salvação de outros monstros. Ela pensou no mofo no seu apartamento. Ela pensou no medo toda vez que o telefone tocava. Ela pensou na tia Marta em Ohio. Ela olhou para Enzo. Os seus olhos cinzentos estavam à espera, confiantes, possessivos. 1 ano, ela disse, a sua voz mal audível. 1 ano, Enzo concordou. Ele estendeu a sua mão. Mia hesitou. Pegar a mão dele parecia assinar um pacto com o diabo. Mas ela já estava no inferno. Pelo menos o diabo tinha uma cobertura. Ela estendeu a mão e pegou a mão dele. O seu aperto engoliu o dela, quente e esmagador. Bem-vinda à casa, doutora Catherine, Enzo disse. E nos seus olhos ela viu um brilho de algo que a assustou mais do que a sua arma. Ele não queria apenas uma médica. Ele a olhou como um homem faminto, olhando para um banquete. Agora, Enzo disse, não soltando a mão dela. O meu lado está a sangrar novamente. Venha consertar. O quarto principal da cobertura parecia menos um lugar de descanso e mais um mausoléu dedicado, limpa a garganta, ao silêncio. Era um espaço cavernoso engolido por sombras, e o cheiro de coisas caras mogue no envelhecido couro frio e o persistente sabor metálico de sangue. Lá fora, a tempestade de Chicago tinha se intensificado para a chuva a chicotear contra o vidro do chão ao teto em uma percussão rítmica de afogamento que os isolava do resto do mundo. Mia Catherine pousou a sua bolsa médica na mesa de cabeceira de mármore. O baque pesado, soando obscenamente alto na sala silenciosa. As suas mãos, geralmente instrumentos firmes da sua profissão, sentiam-se pesadas e estranhas. A adrenalina do confronto na sala de estar tinha recuado, deixando para trás um pavor frio e mordaz que se instalou profundamente na sua medula. Ela não era mais uma residente no Rush University Medical Center. Ela era um fantasma, um segredo, a propriedade pessoal de um homem cujo nome era sussurrado como uma maldição no lado sul. Sente-se, ela instruiu a sua voz, soando fina contra a escuridão expansiva da sala. Ela gesticulou em direção à borda da cama king size. Enzo obedeceu, mas ele não se moveu como um paciente. Ele moveu-se com a letargia enganosa de um predador, conservando energia para a matança. Ele sentou-se na borda do colchão, a seda preta do seu roupão caindo aberta. O tecido puxou em volta dos seus quadris, revelando a extensão do seu peito e o branco imaculado e forte do curativo que ela tinha aplicado dias atrás. Mas o branco estava comprometido. Uma flor de carmesim estava se espalhando do centro. Uma nova flor de violência. Preciso lavar-me, Mia murmurou, incapaz de olhar para ele. Ela recuou para o banheiro suíte, um espaço maior do que o seu apartamento inteiro revestido em ardósia e espelhos. Ela ligou a torneira no máximo. A água escaldante. Ela esfregou as suas mãos até a pele ficar em carne viva e rosa, olhando para o seu reflexo. Os seus olhos pareciam vazios, arregalados com o medo que ela estava desesperadamente tentando suprimir. Ela precisava deste ritual. Sabão, água, luvas secas. Era a liturgia da sua religião, a única sequência lógica restante em um mundo que tinha espiralado para a insanidade. Quando ela voltou para o quarto, Enzo não tinha movido um músculo. Ele era uma estátua esculpida de dor e desafio. Os seus olhos, da cor de um mar turbulento, seguiam cada passo dela. Eles estavam com pálpebras pesadas, vidrados com a fadiga da cura.
Mas a inteligência por trás deles era afiada como navalha. Ele não estava apenas esperando por tratamento. Ele estava a estudá-la. Você está sangrando, Mia disse, a sua voz caindo no seu registro profissional, a sua armadura. Ela caminhou até a cama e ajoelhou-se entre os seus joelhos abertos. Era uma posição de necessidade. A única maneira de obter um ângulo claro no seu flanco sem o forçar a torcer o seu torso. No entanto, parecia perigosamente íntimo. Ela podia sentir o calor irradiando das suas coxas, um calor febril que quebrou a barreira dos seus scrubs. Eu me movi muito rápido, Enzo murmurou. A sua voz era um murmúrio baixo no seu peito, uma vibração que ela podia sentir no ar entre eles. Adrenalina é um poderoso anestésico, doutora, até que passe. Você desceu um lance de escadas menos de 24 horas depois de uma cirurgia abdominal maior. Mia o corrigiu bruscamente. Ela estendeu os seus dedos enluvados, pairando sobre o curativo. Você tem sorte de não ter rasgado a fáscia ou rompido as suturas internas. Se tivesse, estaria sangrando internamente e eu não tenho o equipamento aqui para consertar isso. Mas você tentaria, ele disse. Não era uma pergunta. Mia não respondeu. Ela começou a descolar a fita. O som era um rasgar áspero no silêncio. Enquanto os curativos saíam, o cheiro de cobre e antisséptico encheu o pequeno espaço entre eles. Ela expôs a ferida. A pele em volta da incisão estava irritada e inflamada, os pontos de seda preta esticando-se contra o inchaço. Um pequeno filete de sangue fresco escapou do quadrante inferior da incisão. Isso vai doer, ela avisou, estendendo a mão para a garrafa de soro fisiológico e a solução antisséptica. Limpa a garganta. Faça isso. Ela derramou a solução em uma compressa estéril e a pressionou contra a carne crua. O corpo de Enzo reagiu instantaneamente. O suar e os seus músculos abdominais ondularam, contraindo-se duros como aço sob os seus dedos. As suas mãos apoiadas nos seus joelhos enrolaram-se em punhos tão apertados que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Mas ele não fez um som. Ele não sibilou. Ele não gemeu. Ele simplesmente o suportou, respirando pelo nariz em puxadas lentas e medidas. Mia trabalhou com movimentos eficientes e gentis, limpando a área e verificando por infecção. Enquanto ela trabalhava, os seus olhos divagaram. Ela não podia evitar. O seu torso era um mapa de violência. Além da ferida de bala fresca, havia outras marcas. Uma cicatriz de queimadura no seu ombro. Uma linha branca irregular desbotada correndo da sua caixa torácica até o seu quadril no lado oposto. Você tem outras cicatrizes? Ela sussurrou, os seus dedos traçando o ar acima da velha linha irregular. Esta parece uma ferida de faca, uma lâmina serrilhada. Enzo olhou para baixo, seguindo o olhar dela. Uma diversão sombria tremeluziu nos seus olhos. Nápoles, 2015. Um desacordo sobre rotas de transporte. O homem que me deu isso pensou que tinha ganho. E ele ganhou. Eu estou aqui, Mia. Ele está alimentando os peixes no mar Tirreno. A voz de Enzo estava desprovida de jactância. Era apenas uma declaração de fato, tão fria e inflexível quanto a cova. Lembranças de uma vida bem vivida ou de uma vida quase terminada, ela contou suavemente. Ela aplicou uma nova camada de curativos, prendendo-a com fita com linhas precisas e limpas. Ela sentou-se de costas nos seus calcanhares, tirando as suas luvas manchadas de sangue, o seu coração a martelar contra as suas costelas. Ela olhou para ele, incapaz de conter a pergunta que a estava a roer desde que ele lhe ofereceu o contrato. Por que eu, Enzo? Ele inclinou a sua cabeça ligeiramente, as sombras brincando sobre as suas maçãs do rosto afiadas. Clarifique. Você tem bilhões. Mia disse, a sua voz tremendo ligeiramente. Eu vi o modo como você vive. Você poderia contratar uma equipa dos melhores cirurgiões de trauma do mundo.
Você poderia ter uma suíte de hospital privada construída nesta cobertura com médicos suíços que não fazem perguntas. Por que eu? Por que a filha do homem que o roubou? Por que uma residente com dívidas e sem experiência neste tipo de vida? Enzo a olhou por um longo momento. O silêncio estendeu-se denso e pesado. Então ele estendeu a mão. A sua mão, grande e calejada, envolveu o seu braço superior. Ele não apertou, mas o peso era absoluto. Era uma âncora. Ele a puxou ligeiramente para mais perto, eliminando a lacuna de segurança que ela tinha tentado manter. Porque os cirurgiões suíços são leais às suas contas bancárias, Enzo disse, a sua voz baixando para um sussurro hipnótico e rouco. Se eu lhes pagar 1 milhão e os russos lhes oferecerem 2, eles deslizariam uma bolha de ar na minha linha Carrefour e chamariam isso de embolia. Eles sorririam enquanto me matavam, então embarcariam em um jato para Zurique. Ele se inclinou, o seu rosto a centímetros do dela. Ela podia sentir o cheiro dele sândalo-chuva e o fraco aroma amargo de uísque. Ela podia ver os pontos de prata nas suas íris, os cílios escuros que emolduravam olhos que tinham visto demasiada morte para alguma vez realmente fechar. Mas você, Mia, você é diferente. Você não é leal ao dinheiro. Você recusou o meu dinheiro na clínica. Eu tenho ética, ela gaguejou, hipnotizada pela sua intensidade. Não, Enzo corrigiu. Você tem medo e você tem orgulho. O seu polegar roçou o tecido do seu top de scrub bem sobre o seu coração, como se ele pudesse senti-lo batendo. Você não mataria um paciente na mesa porque isso insultaria a sua habilidade como médica. A sua vaidade me salva. E você não me trairá porque você sabe exatamente o que eu faria com você se eu fizesse. A respiração de Mia engasgou na sua garganta. Você pensa que o medo compra lealdade? Eu penso que o medo compra tempo, Enzo sussurrou, o seu olhar divagando para os seus lábios antes de voltar para os seus olhos. Lealdade, lealdade real, é outra coisa. É ganha ou é tirada. Ele soltou os seus braços lentamente, deixando o calor do seu toque permanecer na sua pele como uma marca. Ele recuou contra os travesseiros, a explosão de energia desaparecendo enquanto a dor o reclamava. A máscara do monstro deslizou por apenas uma fração de segundo, revelando um homem exausto pelo peso da sua própria sobrevivência. Estou cansado, doutora. Ele rouquejou, os seus olhos a pestanejar para fechar. A medicação me deixa pesado. Você precisa dormir, Mia disse, levantando-se em pernas trêmulas. O seu corpo precisa reparar o dano. Não consigo dormir, ele murmurou, as suas defesas baixando enquanto o esgotamento tomava conta. Não quando os lobos estão à porta. As portas estão trancadas, Enzo. Matel está lá embaixo. Matel não está nesta sala. Enzo abriu os seus olhos uma última vez, pegando-a com um olhar de comando desesperado. Você está. Ele apontou um dedo para a poltrona de veludo no canto da sala, posicionada nas sombras. Sente-se aí. Observe a porta. Vigie-me. Era um comando, mas soava terrivelmente como um apelo. Mia ficou congelada por um momento. Ela olhou para o pesado candeeiro de latão na mesa de cabeceira, uma arma potencial. Ela olhou para o homem adormecido que detinha a escritura da sua vida. Ela podia machucá-lo agora. Ela podia deixá-lo vulnerável. Ela podia tentar correr. Limpa a garganta. Mas o contrato estava assinado. A dívida era real. E fora destas paredes de vidro, os russos estavam à espera no escuro. Lentamente derrotada pela lógica da sua armadilha, Mia caminhou para a poltrona. Ela puxou os seus joelhos para o peito, enrolando-se em uma bola de scrubs brancos. Ela observou a subida e descida do peito de Lorenzo Moretti. Ela o odiava pelo que ele tinha feito à sua vida. Ela o temia pelo que ele era capaz. Mas enquanto o relâmpago piscava, iluminando o seu rosto adormecido, ela percebeu com o coração apertado que também estava fascinada por ele.
limpa a garganta. Ele era uma criatura de pura vontade, um homem que desafiava a morte e comandava demônios. E agora ela era a sua guardiã. Estou aqui, ela sussurrou na escuridão, embora ele já estivesse adormecido. E essa era a coisa mais perigosa de todas. 3 dias passaram em um borrão de chuva cinzenta e silêncio dourado. Mia caiu em uma rotina surreal. Ela acordou na suíte de hóspedes, um quarto cheio de flores frescas que ela não tinha pedido, e roupas no armário que lhe serviam perfeitamente, etiquetas removidas. Ela verificou os sinais vitais de Enzo às 8 horas da manhã. Ela trocou os seus curativos ao meio-dia. Ela administrou antibióticos e controlo da dor às 8 horas da noite. Entre esses horários, ela era um fantasma assombrando um palácio. A cobertura era uma fortaleza. O elevador estava trancado. A escadaria era guardada por Luca, o gigante cicatrizado, que a observava com suspeita toda vez que ela passava. Ela não tinha telefone. Mattel o tinha levado por razões de segurança. E a internet nos tablets da cobertura era restrita. Ela era a prisioneira mais mimada de Chicago. Na quarta noite, o isolamento começou a quebrar a sua compostura. Enzo tinha estado a recuperar com velocidade aterrorizante. A sua febre quebrou no segundo dia. Pelo terceiro, ele estava a fazer chamadas no seu escritório, sentado em uma cadeira de couro com um copo de uísque que ele não devia ter, dando ordens que soavam como sentenças de morte. Mia estava na cozinha a olhar para uma garrafa de água com gás importada quando ela ouviu os passos pesados. Enzo entrou. Ele estava vestido completamente pela primeira vez desde o tiroteio. Calças pretas, uma camisa branca impecável desabotoada na gola, mangas arregaçadas para revelar os seus antebraços. Ele parecia poderoso, restaurado e inquieto. O seu ritmo, ele disse. Estou a enlouquecer? Mia retorquiu, virando-se para encará-lo. Ela não se importava mais com o protocolo. Não tenho telefone. Não posso ligar para o hospital. Não sei se fui demitida. Não sei se o meu senhorio jogou as minhas coisas na rua. Enzo encostou-se à ilha de mármore, cruzando os braços. Você não foi demitida. Você está de sabático. Dr. Thorne pensa que você está a ter uma crise de saúde mental, o que, olhando para você, não é inteiramente uma mentira. E o meu apartamento? Desocupado, Enzo disse casualmente. Os seus pertences estão em armazenamento. O seu contrato de aluguel foi terminado. Mia sentiu o sangue escoar do seu rosto. Você não tinha direito. Eu tinha todo o direito. Aquele apartamento era um risco de segurança. Primeiro andar, paredes finas, uma fechadura que uma criança podia abrir. Se os russos quisessem pegá-la, eles nem teriam que bater. Então é isto, a voz de Mia subiu, tremendo de fúria. Eu apenas vivo aqui para sempre. Por 1 ano, Enzo corrigiu. E esta noite você não está apenas vivendo aqui, você está trabalhando. Ele gesticulou para a sala de jantar, onde a longa mesa de mogno estava posta para 2, mas não era um cenário romântico. Era precisa fria. Havia arquivos ao lado dos pratos. Sente-se, ele ordenou. Mia hesitou, então marchou e sentou-se. Sou uma médica, Enzo, não uma secretária, não uma amante. Esta noite você é uma testemunha, Enzo disse, ocupando o assento na cabeceira da mesa. Ele derramou 2 copos de vinho tinto escuro. Mattel encontrou algo nos antigos livros razão do seu pai. A menção do seu pai sugou a raiva da sala, deixando apenas um vácuo de tensão. O meu pai está morto, ela sussurrou. As suas ações não, Enzo disse. Ele deslizou um arquivo em direção a ela. Abra-o. Mia abriu a pasta. Dentro estava uma fotocópia de um registro de transferência bancária datado de 3 semanas antes da morte do seu pai. Era uma transferência de $500.000, não para a organização e não para a máfia irlandesa. Ele transferiu $500.000 para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Enzo explicou, saboreando o seu vinho. Dinheiro que ele roubou de mim.
Dinheiro que ele alegou ter perdido em apostas ruins. Eu não entendo. Estávamos falidos. Ele morreu deixando-nos nada. Exatamente, Enzo disse, os seus olhos se estreitando. Ele não gastou, ele escondeu. E você sabe quem é o dono daquela empresa de fachada? Mia balançou a sua cabeça, as suas mãos tremendo, enquanto ela segurava o papel. A Vulov Bratva, Enzo disse. Os russos. O mundo inclinou-se no seu eixo. Você está a dizer que o meu pai estava a trabalhar com os russos. Estou a dizer que o seu pai pagou aos russos por proteção, Enzo disse friamente. Ele estava a tentar comprar uma saída. Ele vendeu-lhes informação sobre as minhas rotas de operações, nomes de casas seguras. Em troca, eles deveriam tirá-lo da cidade. Mas ele morreu, Mia sussurrou. Eles o mataram? Enzo disse brutalmente. Eles pegaram o seu dinheiro. Eles pegaram a sua informação. E então eles o jogaram de uma ponte porque um delator morto é mais barato do que um vivo. Mia sentiu a bile subir na sua garganta. A narrativa com a qual ela tinha vivido que o seu pai era um jogador trágico e viciado era uma mentira. Ele era um traidor. Um homem que vendeu um monstro para outro e foi comido por ambos. Por que você está me dizendo isso? Ela perguntou, lágrimas embaçando a sua visão. Porque os russos não nos deram tudo, Enzo disse. Ele se inclinou para a frente, a sua intensidade prendendo-a à cadeira. O seu pai tinha um livro-razão, um livro físico onde ele guardava os códigos das contas, onde ele escondeu o resto do dinheiro. Os russos pensam que você o tem. Eu não. Eu juro que nunca o vi. Eu acredito em você, Enzo disse. Mas eles não. É por isso que eles me balearam, Mia. Eles não estavam apenas tentando matar um rival. Eles estavam tentando limpar o tabuleiro para que pudessem chegar até você. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão dela. O seu aperto era possessivo, duro. Você não está apenas pagando uma dívida, ele disse, a sua voz caindo para um rosnado. Você é a chave para um cofre de 5 milhões de dólares. E até que encontremos aquele livro-razão, você é a mulher mais caçada em limpa a garganta. Chicago. Mia o olhou, o horror da sua realidade desabando. Ela não era apenas uma médica pagando um empréstimo. Ela era um peão em uma guerra que ela não entendia. De repente, as luzes na cobertura piscaram. O sistema de música cortou. As fechaduras eletrônicas nas janelas clicaram. Enzo congelou. A sua cabeça virou-se bruscamente para as portas do elevador. O comportamento calmo desapareceu, substituído pelo instinto de um assassino. Ele soltou a mão dela e alcançou debaixo da mesa. Quando a sua mão subiu, ele estava segurando uma pistola preta. Abaixe-se, ele disse, a sua voz desprovida de emoção. O que eu disse? Abaixe-se, Enzo rugiu, virando a pesada mesa de mogno de lado com uma força que desafiava a sua lesão. Ele agarrou Mia pela gola da sua blusa de seda e a jogou atrás da barricada da mesa assim que as portas do elevador tilintaram. Ding! As portas deslizaram abertas. 3 homens em equipamento tático saíram, fuzis de assalto levantados. Fique abaixada, Enzo rosnou para Mia, verificando a câmara da sua arma. E não olhe. O primeiro tiro estilhaçou o silêncio da cobertura e Mia gritou, cobrindo a sua cabeça, enquanto o mundo explodia em violência. O mundo foi reduzido ao estrondo ensurdecedor de tiros e ao spray de pó de gesso. Mia se encolheu em uma bola atrás da mesa de mogno derrubada. As suas mãos pressionadas sobre as suas orelhas, cada músculo do seu corpo contraído de terror. Acima dela, Enzo era uma estátua de concentração letal. Ele apareceu, disparou 2 tiros controlados e abaixou-se novamente enquanto uma saraivada de balas mastigava a madeira da sua barricada improvisada. Mateu. Enzo rugiu no caos, mas não houve resposta. O sistema de anulação do elevador tinha cortado as comunicações. Eles estavam sozinhos.
Enzo sibilou. Desculpe. Sibilou, agarrando o seu lado. Sangue fresco estava a escorrer pela sua camisa branca, escuro e ameaçador contra o tecido impecável. Os seus pontos tinham rasgado. Você está sangrando, Mia gritou sobre o barulho de vidro a estilhaçar. Estou ocupado! Enzo rosnou, recarregando a sua arma com um movimento suave e praticado que desafiava a agonia gravada no seu rosto. Ele olhou para ela e, por uma fração de segundo, a máscara do assassino falhou. Fique abaixada, Mia. Se eles passarem por mim, você corre para o quarto. Tranque a porta. Não a abra para ninguém além de mim. Não estou te deixando. Faça o que lhe é dito. Ele levantou-se novamente, disparando. Um corpo caiu no chão perto do elevador. Um abatido, 2 a ir. Mas Enzo tropeçou. A perda de sangue estava a alcançá-lo. A sua mira vacilou e uma bala roçou o seu ombro, girando-o. Ele caiu de costas contra a mesa, a arma deslizando pelo chão de mármore logo fora de alcance. O tiroteio parou. Botas pesadas trituraram o vidro. Os assassinos restantes estavam a avançar, sentindo a morte. Enzo gemeu, tentando alcançar a arma, mas o seu corpo recusou-se a cooperar. Ele olhou para Mia. Os seus olhos não eram medrosos, eles eram apologéticos. Ele tinha prometido protegê-la, e ele tinha falhado. Mia olhou para a arma deitada a 3 pés de distância. Ela olhou para o homem que a tinha raptado, o homem que a tinha forçado para esta gaiola dourada, o homem que tinha ficado entre ela e os russos. Ela não pensou. Ela não calculou. Mia investiu. Ela rastejou pelo vidro quebrado, os seus joelhos a rasgar, e agarrou a pesada pistola. Estava quente e escorregadia com o sangue de Enzo. Não! Enzo engasgou. O assassino contornou a mesa, o seu fuzil levantado. Ele viu uma mulher em uma blusa de seda tremendo no chão. Ele hesitou por uma fração de segundo, um erro fatal. Mia levantou a arma com ambas as mãos, assim como o seu pai a tinha ensinado no campo de tiro anos atrás. A única boa memória que ele lhe tinha deixado. Ela apertou o gatilho. O coice quase deslocou o seu ombro. O estrondo ensurdecedor encheu a sala. O assassino caiu um buraco escuro no centro do seu peito. O segundo homem virou-se, gritando algo em russo, mas antes que ele pudesse atirar, uma sombra se moveu. Enzo, impulsionado por pura vontade, e a visão de Mia em perigo, tinha se lançado do chão. Ele atacou o último homem, cravando uma faca de carne do conjunto de jantar no pescoço do homem. Acabou. O silêncio voltou apressadamente para a sala, mais pesado do que antes. O único som era o vento a uivar pelas janelas estilhaçadas e a respiração ofegante deles. Limpa-lhe a garganta. Enzo desabou contra a mesa derrubada, escorregando até o chão. Mia largou a arma como se estivesse em brasa. Ela rastejou até ele, as suas mãos tremendo incontrolavelmente. Enzo! Ela soluçou, pressionando as suas mãos contra o seu lado, tentando estancar o fluxo de sangue. Enzo, olhe para mim. Ele abriu os seus olhos. Eles estavam turvos, mas ele focou no rosto dela. Ele estendeu a sua mão ensanguentada, cobrindo a bochecha dela, borrando o carmesim na sua pele pálida. Você atirou nele. Ele arquejou uma risada sem fôlego borbulhando no seu peito. Você atirou nele. Eu sou uma médica, ela chorou, rasgando a toalha de mesa para fazer uma compressa. Eu deveria salvar vidas, seu idiota. Você salvou a minha. Enzo sussurrou. O seu polegar acariciou a sua maçã do rosto. 2 vezes. O elevador tilintou novamente. Mia agarrou a arma, apontando-a para as portas, os seus olhos selvagens. Mas eram Mateo e Luca. Eles irromperam com as armas em punho, absorvendo a cena de carnificina, os corpos mortos, a cobertura estilhaçada, e a médica segurando uma arma sobre o seu chefe caído. Chefe! Luca gritou, correndo para a frente. Eu o peguei! Mia estalou a sua voz, mudando de histérica para comandante.
Mateu chamou a ambulância particular. Luca, pegue o kit de trauma da minha bolsa agora. Os homens hesitaram olhando para Enzo. Enzo acenou fracamente. Faça o que ela diz. Mais tarde naquela noite, a cobertura estava segura. Os corpos tinham desaparecido. As janelas estavam tapadas. Enzo jazia na cama principal, recém-suturado, ligado a um soro intravenoso. A perda de sangue tinha sido severa, mas ele era forte. Mia sentou-se na poltrona, observando a chuva bater contra o vidro. Ela tinha tomado banho, mas ainda podia sentir o peso fantasma da arma na sua mão. Ela sentia-se diferente. A linha entre a sua vida antiga e esta nova tinha sido apagada. Mia, ela virou-se. Enzo estava a observá-la. Venha aqui, ele disse suavemente. Ela caminhou até a cama. Ele deu um tapinha no espaço vazio ao lado dele. Sente-se, ela sentou. Você podia ter corrido, Enzo disse quando a arma caiu. Você podia ter corrido para o quarto. Você podia tê-los deixado me matar. Eu sei, ela sussurrou. Por que você não o fez? Mia olhou para as suas mãos. Porque você estava certo. A dívida é herdada, e eu não fujo da minha paciência. Enzo estendeu a mão e pegou a mão dela. Ele a levou aos seus lábios, beijando os seus nós dos dedos. Foi um gesto de reverência, de posse. O contrato permanece, Enzo disse, a sua voz recuperando o seu aço. 1 ano nós encontramos o livro Razão. Nós destruímos os russos. Você é minha, Mia. Ele olhou para ela, os seus olhos cinzentos queimando com uma promessa que a aterrorizava e excitava. E eu sou seu. Mia não se afastou. Ela olhou para o homem que tinha ordenado. Tragam-me aquela mulher. E percebeu que ele não a tinha apenas capturado. Ele a tinha despertado. 1 ano ela concordou, os seus dedos entrelaçando-se com os dele. Lá fora, a tempestade continuava a fazer estragos. Mas dentro da cobertura, a verdadeira tempestade estava apenas a começar. E é aí que deixamos Enzo e Mia ligados por sangue, um contrato e uma atração perigosa que podia queimar a cidade inteira. Mia pensou que estava apenas salvando um paciente, mas ela acabou salvando um chefão, limpa a garganta, e ao fazer isso, ela se coroou a rainha de um império criminoso. Eles têm 12 meses para encontrar os milhões perdidos, desviar-se da máfia russa e sobreviver um ao outro. No mundo da máfia, o amor não é um conto de fadas, é uma zona de guerra. E a doutora Mia Catherine acabou de se alistar nas linhas de frente. Se esta história o teve na ponta da sua cadeira, clique no botão Gosto agora mesmo. Isso ajuda o canal mais do que você sabe. O que você acha que estava no livro Razão? O pai de Mia escondeu. Era apenas dinheiro ou algo pior? Deixe-me saber as suas teorias nos comentários abaixo. E se você quiser ver a parte 2, onde nós avançamos para a vida dele 6 meses depois, certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação para que você não perca o próximo capítulo de A Médica e o Amanhecer. Obrigado por assistir e eu o vejo